You say you don't love him, my salamander. And why do you need him? Oh no, don't answer, oh no. I'm getting closer, I'm getting closer to your heart. I'm getting closer to your heart. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, discografia comentada dos Beatles, dando umas marteladas aqui na Getting Closer do Paul McCartney. Já manjaram, né? Já sacaram a discografia comentada de hoje. Eu vou falar desse disco aqui, Back to the Egg, o disco final dos Wings, lançado em junho de 1979, primeiro disco lançado pela Columbia Records nos Estados Unidos, a nova gravadora do Paul nos Estados Unidos, na Inglaterra, no restante do mundo. O disco continuou saindo pela EMI, o Paul refez lá o contrato dele com a EMI, deu aquela escorregadinha, né, na cláusula lá dos royalties relativos aos primeiros discos dos Beatles, sem falar para ninguém, um acordo que ficou ali meio entre ele e a EMI. Anos depois, a Yoko, o George e o Ringo descobriram, processaram o Paul, então, ixi Maria, né? Mas ficou tudo bem, né? Bom, gente, o que falar desse disco, né? Eu me lembro, pessoalmente falando, foi assim, uma experiência não muito positiva na ocasião. Eu me lembro, em 1979, já me lembro bem, eu tinha lá já meus 17 anos, né? Já era bem grandinho assim, então eu lembro bem de quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, assim, foi uma boa impressão, mas ainda não era aquela impressão que eu tive quando eu ouvi o Ram, quando eu ouvi mesmo o Red Rose Speedway, o Band on the Run, o Venus and Mars, né? Eu tava com saudade daquela sensação de ouvir um disco assim, de um ex-Beatle, principalmente do Paul, que era assim, o Beatle que eu mais acompanhava, né? Tinha todos os discos, porque saíam aqui no Brasil, né? Todos os discos do Paul. Então eu me lembro assim de uma certa dose de frustração ao ouvir esse disco. Ainda não era aquele disco, né? Aquele objeto perdido. Então, assim, mas valeu, né? Eu achei, assim, em retrospecto, é até difícil de falar se esse disco é melhor que o London Town, né? O que eu percebi nesse disco, bom, em primeiro lugar, a nova formação dos Wings, né? O Lawrence Juber na guitarra e o outro aqui, rapaz, como é que ele chamava, meu Deus do céu, eu não estou enxergando o nome dele aqui, Steve Holle, tá muito pequenininha a letrinha aqui, o Steve Holle na bateria. Eram dois bons músicos. Eu acho que o Lawrence Juber é infinitamente melhor, no meu modo de ver, que o Jimmy McAuliffe. Mas o Joey English eu achava um baterista assim mais pesadão, né? Assim, mais legal, mais roqueiro, não sei, né? A batida dele. O Steve Holle tinha uma batida assim mais próxima à do Ringo, né? Uma coisa mais suave, vamos dizer assim, mas um excelente baterista. A banda, enfim, estava renovada, o Paul estava achando que iria entrar numa nova fase, que ele planejou fazer esse disco e buscou usar uma inspiração maior no punk, vejam só vocês, né, num rock mais pesado, né, um groove mais pesado, um pouco mais ousado, né, do que o material do London Town. Eu acho que com um certo atraso
o Paul se ligou que tinha muita música boa sendo feita, mesmo em termos de punk, como em termos de New Wave, né? Nos Estados Unidos, New Wave, e mesmo na Inglaterra, àquela altura, já tinha muitas bandas assim legais, Talking Heads, né? B-52s, inclusive, que tinham muita influência da Yoko, segundo o próprio John comentou, né? E, enfim, o Paul meio que acordou para essa... Poxa, deixa eu me atualizar um pouco aqui, sair do território das baladas e da caricatura de rock and roll dos anos 50, como ele chegou a fazer lá no London Town, né? Com músicas como Name and Address, essas coisas, e resolveu fazer uma música com mais punch, né? O resultado é que você tem um disco bem acabado, bem tocado, com esse groove mais intenso, né? Mais assim, pilhado, vamos dizer, no bom sentido. Mas o problema aqui é que assim, o Paul sempre teve aquela coisa assim, meio já característica dos anos 60. Ele tentou fazer ali um disco também com umas inserções por exemplo, a gente começa ouvindo o disco Reception, que é uma música que brinca ali com um dial de um rádio, quer dizer, isso evoca ali I Am The Walrus, por exemplo, né? Eu achei um pouco desnecessário, tá? A versão original, inclusive, dessa Reception, tinha acho que 3 minutos, aqui ele reduziu, né? Para soar mesmo como uma abertura. Aí vem Getting Closer, eu adoro essa música, é um rock bem pesado, né? Mas que não deixa de lado aquela veia pop, né? Que o Paul sabe trabalhar muito bem até hoje, né? Foi a música, aliás, que teve um sucesso assim um pouco mais destacado, né? Lançada em single, atingiu lá as 20 mais das paradas de FM, né? Inglesas e americanas, né? Aí tem o We're Open Tonight, que é um número acústico bem parecido com a I'm Carrying, né? Do London Town, na mesma sequência, inclusive no terceiro track, né, do disco, né? Aí vem Spin It On, que é um rock bem pesado, bem barulhento, né? Quase que uma... tá longe de ser uma Helter Skelter com a mesma qualidade, mas tem ali uma pegada bem roqueira, com guitarras distorcidas. O Paul usou muito guitarras distorcidas, aqui o timbre de guitarras distorcidas, né? Aí vem Again and Again and Again, que é uma música que ele compôs para o Denny Laine cantar, ele canta junto ali, mas é um bom número pop, é uma música bonita. Aí vem Old Science Here, que é uma música que eu acho assim meio esquisita, né? Tem um riff de guitarra muito interessante, é meio que uma criação coletiva, né? A Linda colaborou, sabiam, com aquele toque do piano, aquilo é da Linda. O Denny Laine ajudou também na composição, embora o nome nem da Linda nem do Denny apareçam nos créditos. Mas é uma música que acho que a intenção do Paul foi fazer uma música barulhenta, roqueira. Porque a letra não diz quase nada de importante, ou nada, basicamente. A história de uma mulher lá no antigo reino inglês, que estava procurando por um marido e não sai disso. Uma bobagem absoluta. Arrow Through Me é uma música, um bom número pop também, uma das boas coisas do disco. Encerro lá do 1. É um bom número pop, no melhor estilo do Paul, né? Que ele também sempre soube fazer, tipo Listen to What the Man Said, né? Coisas assim, vamos dizer, um tempo, um up-tempo, né? Um pop up-tempo, né? Com uma pegada legal, assim, de balada, né? Meio dançante, com os efeitos, com uma harmonia bonita, né? Aí o lado B começa com Rockestra Theme. Rockestra Theme e So Glad to See You Here, que é a penúltima música do lado 2, foram gravadas com a orquestra. O que foi a orquestra? Nessa ânsia de fazer um negócio bem chamativo pro disco, né? O Paul convidou um monte de feras lá, amigos dele, de músicos ingleses, tipo Pete Townshend, o David Gilmour, o John Paul Jones e o Joe Bonham, do Led Zeppelin. O John Bonham já tinha tocado na Beware My Love, né? Na versão que foi rejeitada,
que entrou por Wings at Speed of Sound. O Paul tinha um relacionamento próximo com esses caras. Então, ele juntou Howie Casey, o velho amigo dele lá de Liverpool, que tocou na turnê Wings Over America, tocou no Band on the Run, chamou um monte de gente aqui. Eu devo estar esquecendo algum nome aqui também mais legal, mas um monte de gente lá tocando um número instrumental, uma espécie de jam session razoavelmente organizada, que ganhou lá uma melodia criada pelo Paul, né? E que serviu para fazer mais assim publicidade para o disco. Ele gravou gravou isso em vídeo, as sessões de gravação, né? Eu nem sei se chegou a ser veiculado isso oficialmente. Eu sei que existe vídeo bootleg aí circulando há muitos anos, né? E é uma sessão, é uma coisa assim interessante. Musicalmente não acrescenta nada, assim, é mais uma constelação de estrelas do rock lá, né, tocando junto com o Paul, e para mais, quase que para fazer mesmo descaradamente uma publicidade para o disco, né? Acho que não pegou muito, se a intenção foi essa. Musicalmente é uma brincadeira interessante. Então ele incluiu aqui o Orchestra Theme e So Glad to See You Here, que são duas músicas também up-tempo, bem pesadas, né? Assim, bem dinâmicas, tal, com que se pode chamar de dois rocks acelerados, legais, tudo, mas que também, assim, não acrescentam nada para a carreira do Paul. No lado 2, ainda temos aqui To You, que é um outro rock pesado, com guitarras distorcidas, que também não acrescenta nada, tem uma melodia comum. Aí vem duas baladas, dois medleys de baladas, né? After the Ball e Million Miles. Eu gosto, é um medley, é outra, vamos dizer assim, além de Getting Closer e A Road Through Me, é um número que eu mais gosto nesse disco também, né? Acho que são duas boas melodias. Million Miles é praticamente uma música de finalzinho, assim, do medley, curtinha, mas eu acho que After the Ball é linda, é meio que um blues, um slow blues, assim, bem charmoso, bem bonito, né? After the Ball também, minto, Winter Rose e Love Away. Winter Rose é uma música assim bem melosa, é um outro medley também, né? Bem melosa. Love Awake é uma balada bonita também. Vamos dizer que é a quarta faixa predileta minha no disco. O Paul fazendo o que ele sabe fazer de bom também, né? Que são baladas bonitas. Depois vem uma recitação de um poema recitação chamada The Broadcast. Um poema ali, bonito, tal, mas, né? Aí vem So Glad to See You Here, que eu já falei, e o disco se encerra com outro bom número, Baby's Request, um número assim bem jazzy, bem elegante, típico do Paul, coisa que ele sabe fazer muito bem, com uma guitarra seca, assim, né? Eu digo sem pedais, sem nenhum, uma guitarra bem jazzística, tocada pelo Lawrence Juber, né? Que encerra um disco, enfim, assim, mais um disco irregular, mais um disco que a gente tem aquela impressão de que, né, quer ir, ameaça decolar, mas fica tímido e não decola tanto, né? Um disco bem produzido, bem mixado, etc, etc. E o último disco dos Wings, né? Alguns meses depois o Paul sairia para uma turnê, foi basicamente uma turnê inglesa apenas, né? Teve aquele episódio no começo do ano de 1980, ele iria para o Japão, aí ele foi preso, parará. Eu vou falar disso mais para frente, né? Aqui na discografia comentada. E, enfim, os Wings não acabariam ali de imediato, acabariam tipo um ano e tanto depois, né? Quando o Paul começaria a planejar o Tug of War, imaginando que seria mais um disco com os Wings, mas aí ele decidiu acabar com a banda e tal. Foi um disco gravado durante um ano em vários estúdios. Ele gravou lá na fazenda dele na Escócia, ele gravou no Abbey Road, ele gravou num estúdio chamado Réplica Studio, um estúdio que foi construído assim, imitando a sala do estúdio 2 de Abbey Road. Enfim, mais aquele esquema do McCartney de
gravar um disco lentamente, no meio de muita maconha, buscando ali fazer alguma coisa diferente, com um critério assim muito... Aquela coisa do Paul, ele pensa, ele avalia o repertório, ele regrava, ele faz... No fim, ele acaba lançando um disco que deixa muito a desejar, né? Embora seja um bom disco. Eu acho que é um bom disco, como o London Town. Mas a gente sabe que o Paul pode oferecer coisa melhor, como ele ofereceria nos anos subsequentes. Falei e disse, pessoal... Curtam os vídeos, deem likes, compartilhem os vídeos aqui do Larry Beatles. Eu volto na semana que vem com mais vídeo aqui da Discografia Comentada. Tchau.